Seja muito bem-vindo para o nosso primeiro episódio do Serpol Podcast. O objetivo desse podcast é trazer nossos parceiros, fornecedores, quem que trabalhou com a gente, para contar um pouco do dia a dia da obra, do serviço que a gente presta, da nossa rotina e trazer, às vezes, algumas ideias, algumas novidades de como que acontecem esses serviços. Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente está com, posso dizer que virou até um colega, um amigo da obra que a gente fez, de tantas coisas que a gente passou juntos, positivas quanto negativas. A gente está com o André Elias. Aqui eu sou o Fernando, estamos também com o Matheus, sou aqui do setor comercial da Serpol, e vamos para cima, vamos lá. Eu sou o Fernando, o sócio-diretor da Serpol. E, André, eu queria saber que você contasse um pouco sobre você e se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente. Olá, tudo bem? Bom, eu sou o André Elias, sou síndico do condomínio Edifício Matheus Grow e nós tivemos um incidente no prédio que caiu uma parte lá da parede, uma parte enorme na casa de um vizinho, foi um transtorno enorme que aconteceu e eu tive aí que solucionar esse problema e encontrei a Serpol, que fez parte da reconstrução do prédio praticamente. Né? E tivemos aqui desafios, né? Foi acho que meses de obra, mas o que demorou mais foi para encontrar a solução e até encontrar a Serpol, que eu tive um longo caminho, que não tinha experiência com construtora, e foi um longo caminho até chegar a vocês. Conta um pouquinho sobre você, quem que é o André, o que o André... Bom, eu sou empresário, sou fotógrafo, me tornei fotógrafo pela vida que foi indo, eu fui conhecendo redes sociais e comecei a me interessar e hoje eu sou fotógrafo para posicionamento de internet, posicionamento de imagem. E sempre trabalhei, eu já tive posto de gasolina, depois a minha família tem salões de beleza, eu administrei salão de beleza, e caí hoje na fotografia. E moro nesse edifício há muitos anos. E um dia bateram na minha porta, era acho que 9 da noite lá, uma comissão de 3 senhoras pedindo para eu ser o síndico. Eu falei, não, a reunião está acontecendo agora, tem que ser você. Poxa, mas... Aí o síndico atual lá tinha 86 anos. Então ele já era um senhor que já estava há mais de 10 anos como síndico e já tinha uma idade avançada. Ele era bom síndico, ele não queria mais. Ele já tinha me procurado e eu dei uma escapada. Falei, não vou ser síndico. Né? Você não queria aquela responsabilidade nesse ninguém quer ser síndico, né? Que você não ganha nada. Ele ganha um desconto lá do condomínio e não é que é uma responsabilidade, você fica aberto a críticas o tempo todo. É um trabalho gigantesco, né? É um trabalho gigantesco, não bem remunerado, né, pelo desgaste que dá. Mas eu, de repente, falei, quer saber? Eu vou ver lá. Cheguei, todo mundo pedindo, aceita, porque tinha uma outra moça que ninguém queria que fosse. Aí eu encarei. Falei, vamos embora, vai. Encarei com saudade dos tempos que eu tive... hoje, como fotógrafo, eu não tenho tantos desafios empresariais. Né? E você tendo uma empresa, você tem aqueles problemas. Eu falei, lembrando... Faltando problema na minha vida. Tá faltando problema na minha vida. E você está atuando como síndico há quanto tempo já? Estou no 3º mandato. Vou para o 4º agora. Um por ano. São 3 anos, vou para o 4º ano. Aí, logo nos primeiros meses, cai a parede. E quando a eleição foi unânime lá, né? Só tinha a outra candidata desistiu. E aí, um pouco antes de eu assumir, né? O síndico lá me chamou e falou, olha, tá vendo a parede ali? Tá com um problema muito grave. Eu falei, eu sei, eu tô acompanhando porque formou uma bolha na lateral. E o prédio ele tem uma parede bem extensa. E onde bate muito sol e chuva. Ali direto, sol, chove ali. E eu já olhava ali e falei, isso aí tá feio, hein? Isso aí vai dar problema. E ele foi me mostrar, eu falei, eu já tô acompanhando. Deu uns 3 meses que eu assumi, caiu o negócio. Já com o pé então já comecei ali bem com um problemão enorme, onde era um sábado, a sorte que eu tava lá no condomínio. Caiu, eu acho que foi uns 2 metros, um buraco de 2 por 2, foi uma coisa enorme.
E Caiu no telhado do vizinho. Né? No telhado, na casa dele. A sorte que não machucou ninguém. Caiu no corredor dos quartos. O filho dele estava tomando café. Na hora, era umas 11 da manhã. Caiu na cama dele pedaço da parede. Arrombou o telhado. Aí eles me chamaram. A mulher do cara desesperada, né? Pô, não machucou ninguém, meu. Vamos limpar isso aí, vamos tampar, né? Aí, por sorte, eu fiz umas ligações, arrumei 2 rapazes lá, limpamos, dei toda assistência, fizemos um telhado improvisado lá para eles dormirem, ficar na casa. E dei toda aquela assistência, ele se sentiu seguro. Falou, pô, você tá do meu lado. Porque já tive problema no prédio, ele falava, e o síndico sempre corriam. Uhum. Eu falei, é responsabilidade minha, né? Uhum. Eu tenho que amparar o que foi acontecido. Sim. Aí comecei a novela de como eu vou resolver isso. Aí caiu mais um pedacinho na casa do cara, a mulher dele, olha aí. Aí eu falei, eu tenho que ir atrás disso. E como foi esse processo de procurar as empresas para fazer essa parte da execução do serviço? Então, eu já fui meio construtor de pequenas obras. Eu construí um posto de gasolina há 20 anos atrás. E eu estava acostumado com... Sim, eu tinha uns rapazes que trabalhavam para mim, uma coisinha ali pequena, né? Mas eu falei, essa minha turma antiga aí não tem condição, não tem know-how para fazer essa obra. Nem vou perder tempo com isso. Precisa de know-how, né? Aí o vizinho indicou um engenheiro lá que ia fazer um laudo. Aí ele fez um laudo que falou, olha, tem que trocar toda a parede. Mas antes disso tinha colocado a bandeja já, né? Ou não? Não, até antes, esse cara veio e fez um laudo assim, olhou e falou. Olhou e falou, ó, parede nova. E fez um atestado, mas parede nova é fácil, né, meu? É que nem bater o carro, troca a porta e o capô. Põe o novo, né? Resolve. Mas isso vai sair muito caro. Aí caiu um pedacinho lá e eu perguntei para esse engenheiro, pô, onde que eu arrumo Ele falou, você tinha que pôr uma bandeja. Esse engenheiro até me deu umas dicas. Porque o que eu tinha de conhecimento era uma casa, né? Casa é diferente de prédio. Reformar uma casa, construir alguma coisa pequena. Aí eu fui atrás de bandeja sozinho, contratei, fizeram a bandeja, eu já relaxei. Agora não cai mais nada. Aí comecei a ir mais lento na procura da solução do problema. Aí teve empresa lá que foi e nem se interessou, olhou e falou, essa obra não me interessa. E foi embora, tive uns 2 ou 3. Até uma moradora falou, eu tenho um amigo que é diretor da... Falou o nome lá. Eu falei, eu já liguei para eles. E eles vieram aqui e falaram, não interessa. Porque às vezes você vai falar, é muito trabalho para pouco lucro, talvez, sei lá, eles deviam ser muito grandes. Não, é um trabalho difícil e sem... O que aconteceu lá era um trabalho complexo e sem muita informação, né? Porque tinha um laudo, um relatório do cara que olhou de baixo e atestou uma coisa que não era muito confiável. Então, e aí veio isso... vamos lá. Os bastidores do prédio. E aí, quando você pega um orçamento desse, aconteceu aqui também. Você pega um orçamento desse, fica complicado a gente passar um preço de uma coisa que a gente não tem muita... Não conhece muito. Isso é uma dor que a gente tem muito aqui na Serpol também. O Matheus que recebe e qualifica quais orçamentos que vão seguir ou não. É uma coisa que eu fico pensando, como que a gente faz para oferecer uma solução completa, né? Porque receber o laudo e falar, putz, não dá para fazer, o cliente fica como? É complicado. É complicado. E não foi o que aconteceu com vocês, sério, eu procurei várias, a Serpol foi, não, dá para resolver, vamos fazer. Falei, opa! Né? E eu comecei a confiar, que teve várias que ou era muito grande ou era muito pequena. Né? Teve uma que o rapaz era muito educado, muito gente boa, foi lá um monte de vezes e eu não tinha aquela coisa. Ele que não, vamos fazer a sua obra. E um dia que ele passou, e aí já teve alguma decisão, ele passou com o Uno lá, tô com a minha equipe aqui. Eu falei, cara, não é porque ele tá no Uno, mas eu acho que ele é muito pequeno para fazer essa obra. Por quê? Além de eu ter que confiar, eu tenho que passar a confiança para os moradores, né? Porque é uma sociedade lá, o condomínio tem 20 apartamentos, né? É um prédio pequeno, são 20 pessoas que tem que confiar
em mim, né? Aí, se eu não confio nesse cara, eles também não vão confiar. Aí não foi. Aí vai passando o tempo, aí chovia, molhava a casa lá do vizinho, a mulher dele mandava vídeo, e pô, tal. Aí um dia tinha morador que falava: a obra vai sair muito cara, não tenho como fazer. E aí era um monte de coisa. Eu fiz também todo um trabalho meio político, né, para convencer os moradores. É porque política é você falar e explicar para as pessoas que têm ideias diferentes, todo mundo tem entrar em um consenso. Entrar em um né? consenso, né? Então tinha gente que não tinha dinheiro, não queria gastar, e outros que queriam fazer o que fosse melhor. Pra resolver o problema, né? Que estava... Aí o vizinho que teve os maiores problemas, ele e a esposa são arquitetos. Aí ele sempre vinha falar comigo, pô, tal. E ele foi até muito compreensível. Até tive elogio dos operários lá de vocês. Falou: o cara não enchia o saco. Ele foi muito gente boa. Aí ele falou: olha, você tem que encontrar uma... Depois que ele falou isso, que eu parei, ele falou: você tem que encontrar uma solução viável para o prédio, que vocês consigam pagar. Porque tem que resolver o meu problema e vocês têm um jeito de como vai resolver. Eu falei: então eu vou buscar a solução que dê para fazer. Porque fazer uma parede nova é muito caro, principalmente com as pessoas morando dentro, né? Morando, né? Sim. Não ia desalojar todo mundo para fazer a parede. Então acho que dá um trabalho maior ainda, né? Aí uma das moradoras tinha um parente que indicou um engenheiro que fazia um laudo. Cara de Sorocaba. Ele veio e falou: olha, pá, vou fazer todo... O orçamento é esse, vou fazer um estudo de medir tudo, porque o prédio também, o alvará dele foi expedido em 70, então ele deve ter uns 50 anos. E não achava planta, não achava nenhuma documentação assim de especificações da construção. E aí ele falou: eu vou fazer tudo direitinho, pá. Foi lá, fez uma visita e falou: olha, o laudo é trocar o embolso, né? O reboque. Falei: mas só isso? Aí tivemos uma reunião com o conselho e eu deveria ter sido mais firme, porque eu falei: não é essa a proposta, porque as paredes estão podres. Por quê? Os tijolos lá são feitos de Pumex. Como é que chama? É o bloco alveolar lá, que eu não lembro também qual que é a marca. Mas é o que em contato com a água ele dissolve. Sim. Então, 50 anos de fissuras, foi dissolvendo, tinha parede, e essa parede caiu porque ela estava oca, e o embolso caiu. E por dentro é oca. E tinha várias partes ocas. Eu falei: não é só embolso. Aí o prédio: não, vamos lá. Aí fomos, passamos esse relatório. E aí vocês foram assim, a empresa que mais me deu credibilidade, que eu tive confiança. Falei: pô, gostei do cara aqui, do Vitor, né, na época. Gostei dele. Aí apresentou tudo e nós fechamos, que não foi com muita dificuldade, porque eu precisava resolver. Vocês tinham um preço que era legal, dava um prazo também, né? Parcelaram para a gente ali no decorrer da construção. E como eu já tinha feito essa coisa com os moradores: olha, vai sair muito caro e é muito perigoso não fazer. E nesse período, até eu decidir, foi no carnaval. Eu acho que eu já tinha fechado com vocês o contrato. Eu já tinha fechado, mas demora um tempo para começar, né? Não tinha fechado. Eu estava fechando o laudo técnico com o cara, com o engenheiro. Aí foi a Defesa Civil lá no prédio, bem num feriado. Eu não estava, aí eles marcaram de ir no dia seguinte. Né? Teve um outro prédio que foi no Natal também. Eles foram no feriado do Natal. Mas alguém denunciou? Eles foram... O vizinho do prédio do lado, que não tem nada a ver, ele não gostou de ver aquele buraco e chamou a Defesa Civil. Caramba. E veio, até quando chegou a Defesa Civil, esperei que vir, né? Quando olha uma moça super bonita, parecia uma modelo com uniforme, que eles usam uniforme lá, parece do SAMU, de bombeiro. E uma moça bonita, eu falei: nossa, não parece, né? Defesa Civil. E ela falou: não, o morador aí, que achei que ele estava exagerando,
nas reclamações. Aí eu mostrei que eu estava com laudo, né, já procurando. Ela falou, então tá tudo bem. Eu não lembro se eu estava com laudo ou já tinha fechado com vocês. Aí ela falou, então não tem problema. Se demorar, eu ver que não teve nada, eu volto aqui, se tiver outra reclamação. Não, eu já estou tomando providência. Aí depois, aí fechamos o contrato e a coisa fluiu, começou a ir. O que você encontrou como desafio? Me conta mais como que foi esse processo de seleção da empresa que... O que você via de prioridade encontrar uma empresa? Olha, o que eu via mesmo era aquela coisa de poder fazer a obra, né? Uhum. Esse rapaz que eu falei que chegou lá com a equipe dele no Uno, ele tinha tudo, não, tem uma empresa, tem uma construtora, eu vou vir aqui com os... ele não me passava confiança, e ele era bem ali, sempre estava pronto, oferecendo... não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, oferecendo várias soluções, mas não me passava credibilidade. Sério? Né? E em que momento você viu valor na Serpol? Você viu credibilidade na Serpol? Foi no primeiro contato? Foi na visita? Foi na visita, porque quem me apresentou a Serpol foi a minha subsíndica, que é uma senhora lá que é síndica do prédio que ela tem a empresa. Então ela tem um pouco de bagagem, até que eu ofereci para ela, seja você síndica aqui também. Ela, não, a Valéria, fica você que eu te dou todo um apoio, que no meu prédio, onde eu tenho uma empresa, são várias salas, então eu tenho uma bagagem, aí eu te dou uma força. Aí a gente procurava, e um dia ela achou vocês, não sei se foi numa placa, viu Serpol, entrou no Instagram e falou, olha, eu vi o Instagram deles, entra também, eu vi, eu gostei muito deles, eu marquei uma hora e vai vir o rapaz aqui falar com a gente, né? E eu gostei muito do rapaz, acho que tivemos uns 3 encontros e mandamos laudos, já mandaram os orçamentos e não foi uma coisa difícil da gente fechar, porque eu já estava procurando, tive até muitos nãos de construtoras lá que não se interessavam e foi pelo preço também, o preço era ótimo para a gente ali. Mas também era nesse o preço que eu fiz de uma nova parede era uma coisa inviável, né? Inviável para o prédio fazer, que seria o melhor, né? E então aí foi isso. Quando vi vocês assim, sério, deu uma tranquilidade, porque até via um monte de gente falar, você é o responsável, se cair aí na rua, matar alguém é com você. Não tinha ninguém para ajudar. Eu acho que só quem ajudava era a minha subsíndica, a Valéria, que, não, vamos lá, porque o resto era tudo, cuidado. Teve um engenheiro que foi lá e falou, se fosse você, eu já abdicava de síndico. Nossa. Isso é pepino, vai estourar na sua mão. Eu falei, caramba. Você veio para me ajudar ou para deixar sem dormir? E ele que tinha feito, eu chamei ele porque ele havia feito um embolso lá. Ele tinha feito lá umas obras há uns anos atrás, eu chamei o cara falou, não faço mais, estou me aposentando, mas corre disso aí. E a minha família falava, isso é pepino, larga. Aí eu pensei, né? Se eu largar, no meu prédio são 20 famílias. A maioria, grande maioria, já são pessoas de idade avançada. Eu vou deixar ela para um senhor de 80 anos ou uma senhora. Eu acho que eu tenho capacidade e know-how para fazer isso, né? Entre as pessoas do prédio, eu vou aceitar o desafio, porque eu vou dar para uma outra pessoa que eu sei que não teria tanta qualificação, só para não ter um problema, né? Vai tirar o seu da reta, tirar o meu da reta e deixar para o outro. Só que quem vai pagar também sou eu, né? Então eu vou estar cuidando, além do prédio, vou estar cuidando do meu dinheiro, né? Do meu investimento que teve que investir. Então aí eu assumi, falei, é uma missão que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, outro que talvez não tenha tanta capacidade técnica. Olha, até um pouco técnica, até um pouco de vida, porque você também sabe que... Energia, né? E vai chover. Sim. Vai acontecer isso, teve quando a gente mudou o processo, esperou fabricar as coisas, né? Eu não tinha problema, porque eu sei, pega às vezes uma pessoa mais nervosa, vai falar, por que está demorando tanto?
Na verdade, o que eu estou entendendo é que não tinha tantas opções, né, na época antes da contratação. Não tinha tantas empresas que chegaram e passaram uma solução para você, né, para resolver o problema. Teve porque você contou a Serpol e o outro rapaz lá do não é que não tinha, a gente foi procurando, mas muitas não se interessavam. Né? Muitas não se interessavam pelo problema. Sim. Falaram, já olhava, olha, porque procura outro. Baita de um pepino mesmo, você próprio falou. Era um problema grande. Era um problema grande mesmo, sim. Grande, e talvez para uma empresa muito grande, não sei, falar, isso aí eu só vou perder tempo, né? Ou eu tenho, sei lá. A pessoa imagina, não, isso aqui vai ficar muito caro e a pessoa não vai conseguir contratar. E aí você perde tempo dando o orçamento. Eu acho que até isso pela cabeça da pessoa. Alguns falavam isso, olha, nós somos muito grandes, a gente vem e resolve. Só que será que vocês vão conseguir pagar e tal? E eu tinha isso, será que a gente consegue pagar? Né? E aí... Aí começou a obra, a gente teve vários problemas no início, né? Aí começou a obra... E como você ia conduzindo esses problemas que iam acontecendo com o pessoal, os condôminos? Não, era a comunicação? Os condôminos foi assim. Foi grave, né? Então eu falei, gente, foi grave. Vamos ter que fazer um investimento alto. Aí talvez seja muito alto, se fosse fazer uma nova parede. E muitos deixaram na minha mão. Assim, 70% do prédio falou, resolve. Esses 30%, que era o que mais me dá trabalho, né? Vamos ver, que não sei o quê. E... Não, aí são as pessoas que demandam um trabalho de política, de explicação. De política, explicação. E eu também fui sempre aberto, porque todos estavam com medo, né? Porque, poxa, o prédio caiu, podia ter acertado alguém, podia ter machucado, o que vai... Todo mundo tinha uma certa insegurança. Então, eu cruzava com algum morador, ou ele me via assim, ai meu Deus, não vou falar com o André que é pepino, né? Eu via algumas pessoas, oi, tudo bem já? Mas todo mundo que vinha me vinha buscar informação, eu dava, perdi nesse começo muito tempo, eu não podia sair com pressa, então se eu estou atrasado para um compromisso, eu pegava sempre alguém na portaria ou no elevador, né? Ou na garagem, né? Aí eu dava atenção, porque eu falei, eu preciso passar para as pessoas que nós estamos buscando uma solução, né? Eu sempre me preocupo com essa coisa da credibilidade, né? Eu preciso dar atenção, falar, eu não tenho ainda a solução, mas eu estou procurando. Aí teve alguns probleminhas lá, um deles foi a Defesa Civil. Eu falei, a Defesa Civil já veio aqui e nós vamos ter que resolver. Quando apareceu a Serpol, eu falei, a empresa que está me passando credibilidade, o orçamento está na altura. Apresentei, foi na hora, fecha. Porque aí eu já tinha feito todo um trabalho com todo mundo. E até os mais chatos já chegou a hora de resolver. Então foi também um trabalho esse foi um trabalho que eu fiz ali. Aí a gente assinou o contrato. Assinou o contrato, fez todas as reuniões. Aí dá uma demorada, eu não lembro direito quanto tempo, mas foi demorando. Aí depois começou a chegar. Aí um dia que chegou, finalmente chegou, né? Chegou uns 3, 4 rapazes. Que ia lá, foi um para ver as instalações, outro para fazer umas medições e nada de começar a obra. E aí o pessoal me perguntou, e aí? O vizinho, vai começar quando? Que eu tinha também o vizinho que tinha bandeja sobre a casa dele. Sim. E aí começou a chegar o pessoal, Aí pode contar esse pormenor? Pode. Aí o que aconteceu? Chegou os operários lá, né? Aí chega isso, chega aquilo, fizeram a casinha deles, aí eu também arrumei. Tinha uma sorte na garagem, tinha garagem externa, que a obra seria feita ali. Aí eu peguei uma vaga da garagem para ser o quartinho, fui falar com a moradora, e a sorte que do lado do prédio tem um estacionamento. Aí eu fechei ali a vaga dela para poder ser um quartinho para vocês, né? O escritório da Serpol ali. E aí, nada de começar a obra, aí um dia chegou o balancinho, o elevador, aquele, como é que chama? O balancinho, o andaime, Aí chegou o balancinho, legal, tá, quando vocês vão montar? Não, estamos esperando o andaime. Eu falei, peraí, mas chegou o balancinho, não chegou o andaime? E aí os caras ali, a obra não começava.
Aí deu, acho que 3 semanas, cara. Eu fiquei bravo. Aí os moradores, pô, não vai começar? Eu falei, caramba, eu liguei pro O rapaz. pessoal vê lá, né? Fica ocioso, com balancinho. É, O fica pessoal lá, na eles obra não já- davam trabalho, mas ficava tudo ali, 5, 6, 7 caras ali parados sem fazer nada. Aí eu comecei a ficar preocupado, aí e não acontecia nada, eles ali. Aí eu liguei lá pro rapaz, pro comercial, falei, ó, é o seguinte, eu tô insatisfeito, eu preciso que vocês venham aqui, chama o responsável aqui na obra, né? Porque vem um aqui, vem outro, vem um monte e ninguém que manda. Chama o cara responsável. Ah, tá marcado segunda-feira. Aí segunda-feira eu tô lá, quem que chega? O responsável. Fala, olha, eu sou o diretor, eu sou o CEO. Falei, caramba, os caras mandaram o CEO aqui para falar comigo. E aí, por uma coincidência também, que são pequenas coisas que vão dando credibilidade. Sim. Eu chamei lá um pessoal para arrumar o telhado do vizinho no dia que caiu. Uhum. E esse pessoal faz uns servicinhos no prédio. E eu chamei lá esse senhor para fazer arrumar a calçada do prédio. Assim. Ele tá arrumando, quando chega Serpol, pô, eu trabalhei 16 anos na Serpol. Sério? Caramba, que O seu. Foi. Foi. Tinha. E ele. Eu acho que ele falou com você. Foi, falou. E eu apresentei vocês que ele tinha um orgulho da Serpol. Trabalhei 16 anos na Serpol, conheço tal. O seu pai, o seu tio. Sim. Todo orgulhoso. Então, são pequenas coisas que, pô, o cara que eu gosto, o senhor que eu gosto, bacana, né? Já fala isso, pô, tudo vai dando aquela credibilidade, né? Uhum. Aí, até nesse dia que eu te apresentei, então eu falei para o Fernando, olha a bagunça que tá aqui, ó. Né? E tava bagunçado, porque eles não estavam fazendo nada. Aí eu falei, não, amanhã já tá resolvido. Pode ficar sossegado. No outro dia chegou o andame, chegou tudo, a obra começou a andar. E aí foi embora. Aí que eu lembrei. Aí montando, eles foram montando, eram uns caixilhos assim, né? Era um quebra-cabeça. Aí, com um caderno técnico de qual peça 1, um H, é tipo um... Era um belo quebra-cabeça, cara. E eu vou falar, o pessoalzinho que montou lá tinha um rapaz, como é que chamava o rapaz? O Joelson. Joelson. Chamava ele de Bill. O rapazinho era muito bom. Ele era muito bom mesmo. Até eu falei, quando ele estava indo embora, eu falei, vou fazer um quartinho para você ficar aqui. Porque ele era muito bacana lá, os moradores tudo iam lá falar com ele. Muito solícito. Ele era muito solícito, muito educado e solícito. Aí ele conquistou lá os moradores. Aí a gente começou a montar, eu olhei e falei, gente, vem cá, ele que me chamou, falou, vai ficar assim, tem a parede do prédio, o vizinho é colado, né, germinado. Falei, pô, nós vamos invadir 15 centímetros do vizinho. Falei, meu Deus, e agora? Aí o rapaz, não, mas 15 centímetros não é nada. É bastante coisa, cara. 12 centímetros. Aí eu falei, bom, vou falar com o vizinho, vou explicar para ele. Aí chamei, convoquei o engenheiro, foi o Léo. Falou, preciso ir lá falar com ele, você me acompanha? Vamos embora. Aí a gente explicou pro vizinho, ele entendeu, ele até fez uma pergunta, o seguinte, e se eu quiser construir mais 1 ou 2 andares aqui na minha casa? Aí de imediato o Léo falou, olha, a gente é modular, se você for construir, a gente tira o módulo e você constrói, não atrapalha nada a sua casa. Então tá tudo bem. E aí foi, então, mais um ponto, precisei, Serpol, tô com esse negócio. Foi lá para... Sempre propondo alguma solução. Propondo a solução e dar uma garantia, né, pro morador. Tá na dúvida, olha, tá assim, assado. E aí foi. Tem o nosso lado da história também, que é interessante, que acho que você nem sabe. A gente começou a obra e descobriu que a parede estava oca. E aí chega aqui todo mundo, puta, o que a gente faz agora? Não vai dar para fazer conforme o que foi contratado, vai custar mais caro, e sempre pedir aditivo para cliente é um negócio que é chato pra caramba, porque você não previu antes, não sei o quê. E tem os moradores também, não é só o síndico. E aí a gente ficou, acho que 1 ou 2 semanas estudando essa questão. Até o Felipe foi lá e fez o laudo dele e tal. E chegamos nessa solução do steel frame, mas o que
eu falei pro pessoal não fala o problema antes de ter pelo menos uma direção da solução. Mas foi o ponto que eu coloquei aqui. Se já chegaram, ó, tem um problema, a solução está aqui. Porque senão a pessoa cria uma ansiedade que não precisa. Foi esse pensamento seu, foi o que a virada de chave que eu falei. Você chegou, ó, tem um problema, certo? Mas tem uma solução. Tem que ter sempre um caminho, pelo menos uma esperança para a gente mostrar que a gente está disposto a resolver. Não só falar, tem um problema, resolve. Porque o síndico é uma pessoa que todo mundo faz isso com ele, né? Todo mundo, tem um problema, resolve. Tem um problema, resolve. É culpa do prédio, é culpa sua. Resolve. Se a gente como empresa chega e, tem um problema, mas a gente pode ir por aqui, já é diferente. Então já cria uma imagem diferente de parceria mesmo, não só de querer. Não, isso deve ter tido estragar. Mesmo. Foi um estresse, uma semana estressante pra gente. Porque eu não vi isso, eu só vi vocês assim, chegando com a solução, né? Foi uma semana estressante. Putz, o que a gente faz? E dorme, e pensa, e no banho tem ideia. E foi... Não, e o rapaz lá, como é que chama o engenheiro que fez o laudo? O Felipe. O Felipe, ele também... Ele já chegou, não, isso aqui eu vou resolver. Pá, tá tudo certo. Ele também passa... tem solução. O Felipe é um cara que tem bastante experiência também nessa parte de fachada. Ele é autoridade nessa... de engenheiro patologista de fachadas. Diagnóstico. Né? E agora me fala uma coisa. Agora vamos falar da Serpol, para eu conhecer mais. A Serpol é especializada em fachada ou não? É construção? A Serpol hoje faz só recuperação de fachada. Mas ele já fez construção no passado, né? Recuperação de fachada e recuperação estrutural. É o que a Serpol faz hoje. Então a especialidade é justamente essa. No passado, a Serpol construiu e incorporou 10 imóveis em São Paulo. Então, tem todo esse histórico de construção também. Mas a construção era mais uma questão de investimento do recurso dos sócios. Certo. Então, não era o core da empresa, não era o que fazia a empresa rodar. Sempre foi reforma e... Serviço de polimento. E retrofit, né, de fachadas. Recuperação de fachada e recuperação estrutural. Porque a gente vai precisar logo ter outra fachada. Tem um lado. Sim, tem o outro lado. Tem lá. A frente, tem o fundo. Tem tudo. Né? E é tudo esse... o prédio, eu acho que eu tava pensando em demolir e fazer um novo, cara. Tem uns prédios que é assim mesmo. Porque esse negócio do Pumex aí é complicado, cara. Aí vem um monte de gente falando. E aí todo mundo lá tinha uma moradora que tinha um tio que foi do Instituto Brasileiro de Engenharia, né? Um monte de ideias. Falei, manda o seu tio vir aqui. Antes de chegar a Serpol, apareceu um monte de gente que conhecia alguém. Né? Meu sobrinho, meu tio, meu primo, meu cunhado. Falei, traz o cara aqui, marca um horário, ele vem aqui e ele mostra, né? Porque era cheio de palpite, cara. Né? Não, bababá. E faz isso, faz aquilo. Ai, meu Deus do céu. Opinião tem um monte. Não, né? Opinião tem um monte. Manda vir aqui, porque dá opinião para você. Você ficar tomando meu tempo aqui, isso tinha muito. E aí eu vou precisar, depois até, já vou falar logo, vocês vão ter que fazer a outra fachada, mas eu acho que não, tomara que não precise pôr o steel frame, porque é colado com um prédio ali que eles são mais complicados. Não ia ser tanto, assim, ter tanta... Maleável, uma comunicação, né? Não é comunicação, não pode isso, não pode aquilo. O vizinho lá foi... Até o Joel falou, nossa, nunca vi um cara que não reclamava de nada. Né? Não, tem outras soluções. Se a gente chegar e fazer um estudo antes de mobilizar a obra, eu acho que a gente pensa em outras coisas diferentes. Talvez pode ser que seja a mesma solução, mas pode ser que tenha outras. A gente pode discutir isso. Eu acho que o processo de execução de uma fachada que a gente fala o ideal, né? Às vezes não é o que acontece, é você fazer um diagnóstico. É como se fosse ir no médico. Você vai no médico clínico geral. O clínico geral fala, você tem um problema de joelho. Aí ele te manda para o médico que é especialista em tratar ossos. E aí o médico fala, não, você precisa fazer esse raio-x, esse exame e tal. Então esse médico te manda para a clínica que faz o exame, que faz o raio-x. Aí você volta para o médico e fala, não, agora você vai ter que operar o joelho. Aí ele manda para o cirurgião.
A engenharia é a mesma coisa. Tem o clínico geral que vai falar, não, o problema é aqui. Você contrata um especialista para fazer isso, que no caso é fachadas. Fachada, alvenaria. Contrata o especialista faz um diagnóstico, solicita alguns testes para melhorar esse diagnóstico, e aí contrata o cirurgião. A Serpol, ela entra como um cirurgião mesmo, que é o médico que faz a operação. Então, essa analogia eu gosto de usar sempre, que explica bem qual que é o processo ideal, né? Antes da gente começar a obra, fazer um bom diagnóstico, e esse diagnóstico ele depende de alguns exames também, que são que o engenheiro especialista ele vai solicitar esses exames, né? Foi o que a gente fez com o Felipe, e quem fez os exames foi a Serpol, né? No caso, que já estava lá montado, mas ele foi o engenheiro que foi dando as orientações para fazer isso, e aí tem algumas soluções, né? Tem alguns tratamentos possíveis. Tem um exame percursivo, não é? Isso, teste de percussão. Tem vários hoje. Fala, nem precisa, para ele estar podre, que não foi jeitado. Sim, sim. E tem exames, tem testes, né, diagnósticos para certas ocasiões e para outras. Então, tem a percussão, que é o teste que a gente passa batendo e vê onde está oco. Mas, para esse caso, ele não funcionaria, porque eram várias partes tá tudo oco. O que acontece muito é a gente fazer um teste, no teste falar que está oco, tá bom, mas por que está oco? É isso que o engenheiro especialista ele vai analisar. É como um exame médico que chega lá que o seu colesterol está alto. Tá bom, mas isso não quer dizer... Eu não sou médico, eu vou falar besteira aqui, mas pode ser várias coisas diferentes, né? Certo. Na engenharia é a mesma coisa. Hoje tem teste de percussão, tem exame com câmera termográfica, você pode tirar um pedaço do material e mandar para o laboratório analisar, enfim, tem diversos testes que a gente pode fazer para chegar numa conclusão. E pode ser visual também, né? Então, e aí depende do especialista fazer esse diagnóstico. Óbvio que a gente tem uma experiência com isso também, mas mesmo assim a gente sempre contrata engenheiros parceiros para fazer esse trabalho. Certo. A gente fomenta bastante essas parcerias, né? Sempre estar rodeado de pessoas que podem propor soluções, caso a gente não sabe o caminho. E para quem ainda não é parceiro Serpol, a gente tem um QR Code em algum lugar aqui da tela. Podem acessar e preencher as informações que alguém do nosso time vai estar entrando em contato com vocês para a gente se conhecer melhor e sempre um ajudar o outro. Os parceiros são os engenheiros... Tipo o Felipe, que foi lá e te deu um diagnóstico da situação. Que fazem esses trabalhos que a Serpol não faz. Então, a gente faz uma lista com esses parceiros e sempre que a gente recebe alguma demanda, a gente vai passando para esses parceiros. Então, agora eu entendi a coisa você fez o exemplo lá do médico. O médico fala, olha, eu acho que é tal coisa, faz o exame. Ele vai lá, faz os exames, caso de cirurgia, chama a Serpol. Exatamente. Funciona da mesma forma. É que fica complexo pro condomínio entender. Mas, por exemplo, eu agora tenho a parede ali, que uma parede que foi reformada, ela tem um prédio que está distante. Então ela recebe mais chuva e mais sol. Sim. O outro lado tem um prédio que tem uns 10 anos. Então, depois desse prédio aí, melhorou, porque não tem tanto sol e nem tanta chuva, né? E aí... tá ruimzinho. Agora eu posso chamar a Serpol, vai lá dar uma olhada, aí você chama o clínico geral, chama o laboratório. A Serpol trabalha como clínico geral, que é o Matheus, que ele recebe as ligações, faz o diagnóstico geral, passa para o especialista, e aí o especialista passa de volta para a gente fazer a cirurgia, para a gente e para outras empresas orçarem também, né? Porque eu quero fazer essa intervenção. Eu quero já... fazer isso, vamos de repente deixar em segundo semestre, Sim. Porque tá feio. Então, antes que caia, como aconteceu, quando eu cheguei logo depois caiu, eu já vou providenciando, né? Prevenindo que tem problema daquele lado. E o que foi feito agora, a obra que a gente terminou, é só ficar lá, manutenção. Né? Tem que avaliar a manutenção disso, e a gente está até no nosso... no nosso cronograma de avisar quando tem que fazer as manutenções e tudo mais. Então, era um problema do mercado. Quem que eu procuro para fazer uma reforma? O síndico, o morador, ele sempre vai procurar quem executa, o cirurgião, no caso da engenharia. Certo. O que a gente pensou em criar, e a gente está criando, inclusive fomentando a lista de parceiros, é a Serpol ser
essa empresa que recebe as demandas, transfere para os especialistas fazerem o diagnóstico e depois a gente executa o serviço. Então, é basicamente explicando com uma analogia o que a gente faz hoje. Certo. Então, em vez de eu ligar para o cirurgião falar, vai fazer os exames para eu saber. Exato. Né? Então, eu já vou, digamos, no hospital, que já tem o clínico geral, já tem os exames e o cirurgião. Então, eu chego na Serpol, vocês... E a gente direciona para quem... tem um problema de impermeabilização. Tem um especialista que faz só impermeabilização. Tem um problema de fachada. Tem alguns especialistas de fachada. O Felipe é um deles. Tem um problema de... sei lá, enfim, diversas coisas que tem de estrutura. Tem os calculistas que calculam reforço estrutural e tudo mais. Até muitas vezes serviços que hoje a gente nem atende, que a gente nem consegue realizar. Por exemplo, aquele caso que você deu de empresas que foram lá, viram que não conseguia atender porque elas eram muito grandes e o serviço teoricamente é muito pequeno. Hoje, mesmo nesses casos, quando chega aqui dentro para a Serpol, a gente entende a situação dessa pessoa e recomenda ela para um profissional que vai conseguir sanar a dor dela. Então é um dos nossos diferenciais que a gente sempre tenta trabalhar bastante aqui. Que você perde um tempo com isso, mas também ganha credibilidade. Sim, exato, né? exato. Porque o prédio está lá hoje com um buraquinho, amanhã, daqui a uns anos tem Perfeito. E esse mesmo cara que eu ajudei ele, indicando uma pessoa que resolveu o problema dele, se ele tiver algum conhecido que tem um problema que eu posso sanar, ele não vai pensar em 2 vezes antes de entrar em contato comigo. Então, essa cadeia de um ajudando o outro troca de parceria, né? Fortalece todo mundo. Inclusive, teve também o trabalho que vocês fizeram de estrutura. Uhum. Tinha 2 colunas ali que estavam com problema. Né? Uma eu achei que era nessa estacionamento, na garagem externa. Eu olhei e falei, acho que alguém bateu e soltou um pedacinho. Quando eu olhei... estufou o ferro e rachou ali o pedaço. Não é que nem um carro bateu. E aí vocês também solucionaram isso. Sim. A recuperação estrutural e a fachada é o que a gente... E teve até um problema lá, que estava mexendo, o rapaz estava mexendo, e acho que era uma sexta-feira, eu tinha ido para Campinas, eles me ligaram, André, deu um problema aqui enorme, que não sei o quê, no meio da estrada. Eu falei, mas... agora que eu saí, estou na estrada, não vou voltar, né? E aí liga o Iago, não, já resolvi. Porque parece que ele falou, não estou fazendo nada, vou dar uma mexidinha aqui. Quando ele olhou... era maior do que ele imaginava. Era maior e estava perigoso. Ele ficou preocupado, chamou o Iago, né, o engenheiro, foi lá, já resolveram na hora, teve que comprar um material lá. Sim. Né, e ele falou, acho que eu vou dar uma mexidinha, ver como é que é o problema, que era um problema leve. Quando ele olhou, era gravíssimo e vocês sanaram isso também. André, dá uma dica aí pro pessoal de síndico para síndicos que podem ajudar eles em processo de contratação, que eles devem olhar. Se tem alguma dica aí pro pessoal? Dicas. Procura Serpol. Não, eu recebo, não sei quem dá meu e-mail, um monte de coisa de pintura, de fachada. Toda hora vem alguém mandando, né? Agora, eu indico a Serpol, certo? Agora, eu até queria que vocês falassem mais serviços que vocês fazem, porque eu já estou vendo outra parede ali, né? Que não é tão grave como foi a outra, né? Então, a gente arruma, não conserta só grandes problemas, pequenos também. O Instagram de vocês que ajudou a gente ali, falou, é legal, eles têm uma firma consolidada, e indicações, dicas para o síndico. Olha, cada prédio é um prédio. Eu vi já prédios ali que tem síndico que tem a mão firme, outros que... já vi algumas assim, histórias que eu ouço de problemas entre os moradores, que um acha que está roubando. Já vi ouvi algumas histórias, né? Mas como manter essa harmonia com no meu prédio lá eu tenho uma harmonia bem tranquila, o pessoal os moradores ali, a gente sempre teve... uma coisa e outra, mas isso ajuda muito. Né? E eu vi que tem outros prédios que não tem, um que trava a obra, entra na justiça porque não gosta, né? Eu já ouvi várias histórias. Então, acho que cada prédio é um universo, né? Diferente à parte. Mas eu tive uma boa experiência com vocês, tanto que estamos aqui, né?
Depois que terminou a obra. Depois que terminou a obra, eu tô aqui. E tá todo mundo satisfeito lá? Não, Vocês estão satisfeitos? Tem historinhas assim, né? Por exemplo, fez ali esse drywall externo, aí o steel frame, e depois tinha que fazer um acabamento embaixo, né? Porque vinha a parede, como seria o rodapé, né? Uhum. E que era em cima da casa do vizinho. E aí tava terminando, aí esses 30% de moradores começaram a achar que tava tudo muito feio, tava horrível. Aí veio o antigo síndico, me procurou, eu cruzei com ele. Ele estava indo para a academia lá do prédio, ele falou, eu queria falar com você que está uma coisa lá, não ficou bem feito e estamos já conversando aqui, os moradores, de contratar uma empresa de arquitetura para fazer o acabamento, né, seria o rodapé do steel frame, que não ficou bem feito. Falei, não ficou? Aí você tem que... Não ficou bem feito? Então vamos fazer o seguinte, vamos até lá para a gente olhar e o senhor mostrar o que o senhor não gostou. É que eu vou na casa. Não, vamos aproveitar que estamos aqui, já vamos lá. Aí saímos lá fora, na rua, aí fizemos a curvinha assim do prédio, quando ele olhou, eu falei, mas está ótimo. Não, terminou ontem. Quando o senhor viu, não tinha terminado. Mas os caras já estavam detonando antes de acabar, porque estava fazendo o acabamento todo, né? Mas ficou ótimo. Vocês não esperaram terminar, agora acabou. Agora o senhor pode falar, não, tá tudo bem, ficou bom demais. Então, que os caras vinham fazendo, né? Via lá, todas as rebarbas. E tava achando horrível, né? Enquanto não termina, não vai ficar bonito. Aí você tem que ter aquela paciência, cara, porque dá vontade de... Eu falei, poxa, a minha experiência tá fazendo eu respirar. Aí ficou ótimo. Então tá bom. E resolvido. A dica é ter paciência, então. A dica é ter paciência. A dica é você ter paciência e não se estourar, porque às vezes você responde, o cara devolve. É pior, E eu falei, não, vamos lá que eu vou te mostrar. E teve outro também. Antes de fechar com a construtora, não, mas será que é tão grave assim? É só... Falei, vamos lá ver o buraco? Aí eu mostrar, nossa, é grave, hein? É grave. Porque você tem que sair para fora do prédio, né? Então muita gente só entra de carro e sai de carro. Eu falei, vamos ali fora? Sim. Putz, mas... então, é necessário. Perigoso, né? Perigoso. Pro vizinho, inclusive. E essa paciência eu tive que ter, mas aí eu mostrava. Olha lá. Perfeito. Nesse caso não tinha muita discussão, né? Porque era só olhar que... Mas aí você tem que ter aquela paciência. Aí o pior, o outro... o André é muito paciente. Falei, putz, detesto ser paciente. Eu não sou assim tão paciente. Aí teve uma moradora lá que um dia ela estava fazendo uma obra, vocês já tinham terminado. Aí tem outro detalhe, teve que fazer os elevadores ali, né? Balancinhos. Aí acaba estragando ali a estrutura, vocês arrumaram tudo. A parte de cima da cobertura. De cima, E ela é da cobertura, então até eu subi, já tinha visto que estava perfeito, aí foi, ficou tudo em ordem. E teve um vazamento do telhado dela, ela falou, será que não foi a construtora? Eu falei, não. É que o telhado dela, é o telhado, a responsabilidade do prédio. Tudo é construtora. Aí fui ver, era um negócio da calha lá. E aí ela... Tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. E ela ficava me requisitando toda hora, que ela estava com a obra dela. E ela saiu do apartamento e ficou na casa de uma amiga para fazer a obra. E a obra chove, dá trabalho, o peão não vai, não sei o quê. E ela estava nervosa e estava me ligando toda hora. Eu falei, olha, chegou num ponto que a minha paciência já está no limite. Eu falei para ela, eu fui lá falar com ela, toquei a campanha, eu já cheguei no meu limite aqui, porque você me requisita o tempo todo e não é problema meu, é de vocês. Agora é o seguinte... Ela falou, é que eu estou numa casa, vou ter que sair. Eu falei, aluga um lugar, porque a obra demora. Se você ficar cobrando o pessoal aí... É pior, que tá todo mundo estressado. Vai piorar, porque a obra não tem assim um cronograma exato, não é a ciência exata, né? Terça-feira, 5 da tarde, está pronto. Né? E ela contratou um cara aqui, outro cara do ar-condicionado, era um monte de gente.
Só que eu cheguei, cara, chegou no meu limite aqui, eu não aguento mais falar com você. Aí ela parou e ela entendeu. Ela falou, não, eu sei que agora demora mesmo. Aí me relaxou. E eu sabia, obra acontece de tudo, né? Como aconteceu de ficar um tempo parado porque mudou o sistema. Você tem que ter paciência. Tem um jogo de cintura também para levar isso, né? Tem que ter. Das duas partes, tanto da nossa quanto do porque senão só tem confusão. Se eu ficar assim olhando, Serpol não fez isso, não fez aquilo, eu vou ficar só perdendo meu tempo e enchendo o saco de vocês. E o resultado foi ótimo. Né? Bacana. É bom quando a gente pega o desafio e dá certo, né? Tem algum recado final para o pessoal que tá ouvindo a gente? Olha, o recado final bom, eu até fiz uma pergunta assim, eu não quero ficar puxando muito o saco de vocês, tá? Mas porque foi uma experiência muito tranquila, bacana, vocês sempre me deram suporte e foi uma coisa não de exagero, nada, foi uma coisa bem honesta, transparente, certo? E sempre me deram o suporte que eu precisei, inclusive até financeiro. Um dia lá faltou dinheiro, eu liguei e falei, olha, a última parcela tá assim, tá assado. Não, vocês encontraram a solução, né? E deu tudo certo com a gente. Que bacana, que bacana. Então o recado que eu dou eu precisei confiar na Serpol e ela deu todo o respaldo que eu precisava. Show. André, muito obrigado por aceitar nosso convite, né, de abrir essa série de podcasts que a gente vai começar a fazer com os clientes, com os parceiros, fornecedores, mais contando o nosso dia a dia. Queria agradecer bastante. O Gabriel entrou em contato, prontamente você atendeu a sua experiência aí com a Meu gente. Meu primeiro podcast. Né? E o nosso primeiro com os nossos clientes. Então tá tudo certo. Então foi ótimo aí participar. Obrigado, viu, gente? A gente vai fechar por aqui. Acompanhou. Agradeço para quem ouviu. Segue a gente nas redes sociais. E seja membro Serpol. Quem trabalha nesse ramo da engenharia, lê o QR Code, preenche lá para entrar na nossa lista. A gente vai entrar em contato e com certeza ter muitos trabalhos juntos. Obrigado, André. Valeu, André. Opa, valeu. Obrigado, viu?